Boa noite, meus irmãos que acompanham aqui a UME Alvorada. Hoje nós temos nosso irmão Sérgio de Jesus, a Saúde para a Areia, vai falar sobre motivos de resignação. Mas antes de passar a palavra ao nosso irmão, que preparou essa reflexão, embasada no Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, com tanto amor e carinho, vamos relembrar que as casas espíritas, na sua maioria, estão com as portas fechadas. Mas o templo não é tão somente o prédio de concreto, não. O nosso templo é o universo, é o planeta Terra, e nós temos, através do pensamento, da sintonia, os meios de recebermos do mundo espiritual as bênçãos que Deus nos envia. Tudo aquilo que os irmãos, que nós recebemos, lá na Casa Espírita, o passe, a transmissão de fluidos, a gente recebe em momentos como este. E Kardec desvendou, para os que gostam de se aprofundar no estudo, Kardec desvendou então, foi revelado a Kardec, na verdade, pela espiritualidade maior, lá na Gênese capítulo 14, como os espíritos benfeitores atuam em nós espíritos que estamos aqui, neste mundo, através do pensamento e da vontade. Então a gente diz isso porque a gente sabe que a gente está com saudades, Estamos com saudades das casas espíritas, das exposições, no salão, Muitos irmãos nossos às vezes até duvidam, que recebem aquelas bênçãos que a gente recebe lá no passe, mas a gente recebe aqui também. A gente recebe no Evangelho no Lar, quando a gente se reúne em família, uma vez por semana, naquele dia e horário, ou nos momentos de oração que a gente tem destinados, no nosso dia, antes de dormir, no momento de uma dificuldade, nós estamos sempre em contato com Deus. O apóstolo Paulo já dizia, nos movemos em Deus. Então, nós recebemos, sim, através da oração e criando condições para receber. E as condições são essas, A sintonia, pensamento positivo, perante os desafios que a gente tem. Então, convidamos os irmãos, neste momento, para fazer a nossa prece de abertura das nossas atividades. Então, vamos fechar os olhos, quem sabe, mentalizar o Mestre Jesus e dizer a Ele: Senhor, aqui estamos neste momento para receber o esclarecimento, a luz, através deste trabalho que o nosso irmão, com tanto carinho, aceitou o nosso convite e vem falar para nós a respeito da resignação, Então pedimos, Jesus, que abençoe a todos nós, o nosso irmão, a nós que estamos assistindo e todos aqueles que vivem sobre este planeta, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, que assim seja. Então, o nosso irmão Sérgio, lá da UD Passo da Areia, e eu vou deixar então com o nosso irmão a palavra, Seja bem-vindo, Sinta as energias positivas. Muito obrigado, e a palavra irmão é sua. Muito obrigado. De nada. Eu volto daqui a pouquinho, então, para fazer o encerramento. Pois não. Tchau. Muito obrigado. Nosso boa noite a todos os irmãos que nos acompanham através do Facebook. E é um prazer muito grande estarmos mais uma vez aqui com os irmãos, tendo a oportunidade de refletirmos em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E é sempre muito proveitoso, e muito oportuno para cada um de nós. Então, aproveitamos esta oportunidade e o tema que propomos para reflexão nesta noite é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde o Mestre vai nos dizer: bem-aventurados os aflitos. Mas como esse capítulo é o maior que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele não é o maior por acaso, porque Jesus já sabia, que todos nós que estamos na Terra somos aflitos. Então, o cuidado da espiritualidade, ao tratar desses assuntos. Como o capítulo é muito extenso, escolhemos o item 12,
que fala dos motivos de resignação. E aí, então, nós nos propomos a responder duas questões. O que vem a ser resignação e se há motivos para nos resignarmos. Né? Muito bem. Então, vamos dar início à nossa atividade, né? E vamos ver o que devemos entender por resignação. Então, nessa mesma obra, no capítulo 9, lá nos Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, né? O espírito Lázaro, exatamente aquele Lázaro que era irmão de Marta e Maria e que Jesus tinha um carinho tão especial por eles, né? E eles por Jesus, né? Então, esse espírito maravilhoso, né? Vem nos trazer várias instruções nesta obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui, então, ele vai nos falar sobre resignação. E aí nós vamos tirar daqui, né, o entendimento do que seja resignação. Então, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, né? Quando nós falamos em razão, falamos em raciocínio, né? E aí, o que significa a obediência? Né? A obediência, o consentimento da razão, né? Ela nos diz que se algo nos está sendo ensinado, e esse algo encontra eco nos nossos conhecimentos, né? na nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir, né? Essa instrução ela é rapidamente assimilada, né? Porque nós compreendemos que ela é boa, apesar de estarmos usando a razão, né? Mas existe também a resignação. E aí Lázaro nos diz que a resignação é o consentimento do coração. Opa, aqui já entra sentimento. Como é que eu vou concordar com alguma coisa que toca o meu sentimento? Né? É muito fácil. Se tocou o meu sentimento, eu me entrego. Né? Então, não usa a razão, usa simplesmente o sentimento. E aquela instrução, por exemplo, que pode ser dada por um pai, né? Que muitas vezes contraria o nosso entendimento. Né? Os pais gostam de estabelecer limites, então, não faz tal coisa. Né? Puxa, aquilo a princípio revolta, mas depois faça um raciocínio ou faça uma analogia com o objetivo do pai com relação à educação do filho e diz assim, bom, eu não estou entendendo muito bem, mas se o meu pai me orientou, né, eu vou obedecer. Né? Então, aí entra uma questão de sentimento. Né? Então, a resignação é isso, né? É o consentimento do coração. Né? E tanto a obediência quanto a resignação são forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, o fraco, o covarde, ele não pode ser resignado, porque diante das dificuldades da vida, ele se acovarda, ele foge, ele não tem força para enfrentar as dificuldades. Então ele foge. Ele foge para o cigarro, que diz que acalma os nervos dele. Ele foge para a bebida, que diz que, por alguns momentos, então, ele consegue esquecer aquela dor, aquela dificuldade, aquela provação que ele encontra. Né? Então, o pusilânime não pode ser resignado de forma alguma. Né? Do mesmo modo que o orgulhoso, o egoísta, não pode ser obediente. Né? Já viram algum orgulhoso obedecer a alguém? Né? Ele é aquele que deve mandar, né? E deve ser obedecido, com certeza. Né? Então, essas duas virtudes são muito interessantes. Né? Nós estamos trabalhando hoje a resignação, que fala do consentimento do coração. Né? Mas o que vem a ser resignar-se? Né? Estamos passando por momentos de pandemia que não poupa ninguém, né? Em lugar nenhum. Né? Todos, de uma maneira ou outra, estamos experimentando dificuldades da vida em função desta pandemia que assola o mundo inteiro. Há motivo para resignar-se, então? Bem ou mal sofrer, como vamos
temos que sofrer, porque todos na terra sofrem, né? A terra é um vale de lágrimas. Né? Resignar-se diante das vicissitudes é agir de forma proativa e procurar aprender com aquela situação. Então, o resignado é aquele que enfrenta a dificuldade. Né? Ele arregaça as mangas e enfrenta a dificuldade. Né? E mais do que isso, né? Ele vê nessa dificuldade a oportunidade de amealhar conhecimento, de agregar conhecimento. Né? E como o Espírito Joana adiante nos diz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? Quando sofrerdes, meus filhos, não vos queixeis, nem pergunteis por que está passando por esta ou por aquela dificuldade. Mas perguntei sim o que vós precisam aprender com essas lições que lhes estão sendo dadas. A terra é um educandário, aqui nos matriculamos para aprender e, portanto, as vicissitudes são oportunidades de aprendizado. Agora, o conformista se mantém inativo diante dos desafios da vida. Ele se entrega ao sofrimento e não retira nenhum proveito desta experiência. E muitas vezes ele procura potencializar essa dor, essa tristeza, achando que com isso vai obter alguma vantagem. Bem, pelo contrário, né? Nós vamos passar pelas dores que se fizerem necessárias de acordo com a nossa história de vida. Né? Deus é justo, né? A lei divina não age por acaso. Né? Então, não cabe a nós querermos maximizar as nossas dores, achando que com isso nós vamos resgatar alguma coisa. Não é desta forma, absolutamente. A prece é um apoio para a alma, né? Com 100% de eficácia. Né? Diante da dor, diante da dificuldade, vamos recorrer à prece. Mas a prece tem 100% de eficácia, ou seja, tudo que tu pedires na prece, com amor, o pensamento elevado a Deus e a Jesus, todo apelo ao alto, ele encontra a resposta. Né? E, de fato, essa resposta vem com 100% de eficácia. Agora, o que nós estamos pedindo? Né? Obteremos a eficácia se pedirmos a paciência, a coragem e a resignação. Isso não vai faltar ao nosso lado, pelos nossos anjos guardiães, pelos espíritos amigos que nos acompanham na caminhada, né? Vamos receber deles, né? A força, a coragem e a resignação para enfrentar os desafios do dia a dia. O fardo é proporcionado às forças, né? E aí os espíritos nos ensinam que o fardo é sempre proporcional. Não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Né? Então, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. O que falta muitas vezes para nós vencermos as nossas dificuldades é a coragem. Né? O desânimo, né? A apatia. Né? E aí acabamos nos entregando e o fardo aí fica muito mais pesado, sim. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, né? É um conhecimento muito importante que nós podemos buscar no Evangelho, né? Para conseguirmos ter essa resignação que se faz necessária para vencer os desafios do dia a dia. Aqui Jesus nos diz, há muitas moradas na casa de meu pai. E nós olhamos para o firmamento e vemos, né, bilhões e bilhões de astros que cintilam no céu, né, e noites enluaradas. Né? Cada um desses pontos luminosos é um mundo, né, que abrigam espíritos, né, porque na criação divina, né, tudo tem uma razão de ser, né? E muitas vezes nós achamos que existe vida só sobre a Terra e vida material, né? Não existe vazio, né? Já está lá no livro dos Espíritos, não existe vazio. Tudo onde você pensa que é vazio, né? Existe matéria. Né? Então, muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, né? E nós estamos vendo aí as pessoas
furando a fila da vacina, as pessoas desviando, né? As pessoas fazendo uma série de erros, cometendo monstruosos equívocos e etc. Né? A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que expande, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Nós, os espíritos encarnados sobre a Terra, né? Nós não temos só a Terra para viver, né? O espírito, ele é cidadão do universo, né? Nós estamos momentaneamente encarnados neste planeta que chamamos Terra, mas há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, existem muitas moradas também, existem muitas existências também, né? Há mundos inferiores e mundos superiores. Allan Kardec nos orienta, né, nesse mesmo capítulo, né, há muitas moradas na casa de meu pai. Ele vai fazer uma enumeração da categoria dos mundos, né? Então, ele começa pelos mundos primitivos, né? Seria o primeiro estágio da encarnação do homem na Terra, ainda numa fase primitiva, né? Muito mais voltado para os instintos, né? No segundo degrau, temos os mundos de provas e expiações, que é o nosso. No terceiro mundo de regeneração, que já está chegando aí, né? Já estamos na fase de transição, a Terra já está ascendendo, deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração, onde o bem já vai predominar, né? Diferentemente do plano de provas e expiações, quando é um mundo que ainda o mal predomina, né? Então, depois dessa terceira escala do mundo de regeneração, vem os mundos ditosos ou felizes, e no quinto degrau, os mundos celestes, ou habitação dos espíritos puros, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, e a tônica do nosso mundo é que o Espírito nos diz, né? No vosso mundo precisais do mal para sentir o bem, da noite para admirardes a luz. Então, muitas vezes a gente se queixa que a pandemia está aí. Ela está cumprindo com a sua função, né? Nós temos que valorizar a nossa saúde e temos que aprender isso de alguma forma, né? E muitas vezes as lições são duras se os alunos são endurecidos também. Para admirardes a luz da doença, para apreciardes a saúde. Então, muitas vezes estamos nas trevas, né? Precisamos, né, da luz. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano, maior dificuldade, encontra para compreender. Então, à medida que os espíritos vão se melhorando, se aperfeiçoando moral e intelectualmente, equilibrando essas duas asas, as asas da sabedoria, né, e a asa do sentimento, né, vão ascendendo cada vez mais a mundos melhores, né? Esses mundos de expiações e de provas, né? Aí ele nos diz que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis ou em que habitais, né? Que é a nossa terra, né? Um mundo de expiações e provas. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, né, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Não, a Terra não é um mundo primitivo. A Terra já ascendeu a mundo de expiações e de provas, né? E as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. É inegável que o homem conseguiu dar passos largos, utilizando a sua inteligência e aperfeiçoando, né, os conhecimentos científicos e tecnológicos, né?
É inegável o crescimento e o progresso da ciência no que tange, né, a saúde, né? Menos de um ano de pandemia conseguimos desenvolver, né, uma vacina. Já. Em outros tempos precisava de 4, quase que 8 anos para se chegar ao antídoto. Né? Então, o homem vasculhou o interior da Terra, retirou de lá riquezas, vasculhou a superfície da Terra, se desloca no fundo do mar com os submarinos, né? Como se estivesse caminhando sobre a superfície da Terra. Varou o ar, criou as máquinas das aeronaves que encurtam as distâncias e ainda não contente, conseguiu sair da atração da Terra, vencer a atração magnética da Terra e pisar na Lua. E de lá, né, está vasculhando todo esse universo sideral. Né? Evoluiu tremendamente no ramo da intelectualidade, mas infelizmente no ramo da moral ainda está muito aquém, não consegue resolver as questões dentro do lar. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiar aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Depende de nós, né, trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento moral. Vimos os mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados, mas existe também a pluralidade das existências, e essa está muito intimamente ligada à nossa ideia de resignação, né? Porque se nós tivéssemos apenas uma existência, né, nossa vida não teria sentido, né? Porque uns sofrem, porque outros têm uma vida melhor, né? Então existe sim a pluralidade das existências, e o próprio Jesus, né, sanciona, né, nesse diálogo, né, que ele vai ter, né, com o doutor da lei, né, que vai ver com Jesus essa questão do nascer de novo. Né? Jesus fazia a pregação e ele estava ali atento, mas não entendeu essa questão do nascer de novo. Procurou Jesus à noite, né, ele sendo um doutor da lei, Nicodemos, né, e foi ter com Jesus para esclarecer. Jesus já mais ou menos sabia o que ele queria, né? Então Jesus responde a ele: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Né? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando, né, quando ele diz renasce da água e do Espírito. A água é o símbolo da essência material, do corpo físico, do corpo fisiológico, né? E o Espírito da essência espiritual. Né? Todos nós somos espíritos momentaneamente encarnados aqui nesse plano terreno. Né? Estamos nesse plano que não é a nossa verdadeira pátria. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Né? Então, somos espíritos criados por Deus, né, para a felicidade, para a luz. Né? Então, o espírito progride, né, mas precisa adentrar o corpo para, através de uma ação material, poder trabalhar as suas imperfeições, né, e assim progredir cada vez mais. Então, a cada encarnação, a gente consegue dar um salto, dar um avanço no nosso progresso moral. Né? Então, nascer de novo, né, significa o espírito retornar à vida corporal, utilizando um outro corpo, né, que tem relação com a história de vida do espírito reencarnante, né, porque através desse corpo também ele vai passar por provas, né, que são importantes, que estão adredemente preparadas para os seus desafios e atingir o seu progresso, se vencer, né, essas provas. Né? Então, se nós considerarmos que a alma é construída no mesmo momento do nascimento, né? Então não temos história de vida, né? Não tem porquê, não tem nenhum sentido a vida. Né? Então temos várias existências, e em cada existência nós temos a oportunidade
de agir, né? Sempre no bem, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes nos equivocamos, né? Mas a lei divina não falha, né? Em algum momento, no tempo ou no espaço, nós vamos ser chamados a resgatar os nossos erros. E aí, então, a pluralidade das existências, nos auxiliando, né, a nos resignarmos. Então, a justiça das aflições. Eu sou o artífice do meu futuro, feliz ou infeliz, né? Então, é justa? A aflição que eu passo é justa? Sim, ela é justa. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições, se tivéssemos começado, né, no momento do nascimento. Uma vez que temos outras existências, temos histórias, né, e temos ações no passado, que repercutem agora ou no futuro. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Aqui é um erro de visão, né? Muitas vezes a gente acha que é uma pessoa que está fazendo tudo errado, né? E está desfrutando de uma vida muito tranquila, né? Ela está colhendo. Não, ela não está colhendo, né? Uma vez que ela está negando a lei divina, ela não está colhendo, né? Ela está semeando. Haverá um momento em que ela vai ter que resgatar isso diante da lei divina, né? Então, por que os maus sofrem, né? Os maus sofrem porque eles agem no bem. Então, eles estão resgatando aquilo de acordo com a sua história de vida. Eles não estão, digamos assim, barganhando nada que eles não tenham direito, né? Estão fazendo certo. Alguém que extrapola isso, né? Extrapola a lei divina e, de certa forma, se endivida, né, perante a lei. De qualquer forma, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Porque nós não temos um entendimento da justiça de Deus, né? O nosso entendimento de justiça é bem contrário, né, à justiça divina. Então, nós temos que procurar conhecer, procurar aprofundar o conhecimento, porque se nós não compreendermos que Deus é justo, que Deus é bom, vai vir a revolta, e a revolta vai nos prejudicar ainda mais. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade, né? Não pode escolher um filho em detrimento do outro, assim como um pai também não faz diferença entre seus filhos. O pai terreno não faz diferença entre seus filhos, né? Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos, né? Então, os Espíritos não nos poupam, né? Eles nos trazem a verdade nua e crua, né? Você é o artífice da sua vida. Se você está passando por dificuldades, né, não transfira essa dificuldade para o seu pai, para sua mãe, para sua sogra, seja para quem mais. Assuma, é sua, é sua. A lei de Deus é justa, né? E Deus não seria justo se apresentasse uma conta indevida, né? Não, né? Se nós passamos por dores e por dificuldades, isso é um efeito que nós não podemos fugir. Agora, a causa está em Deus, né? Aí está um dos motivos importantes para nós nos resignarmos, né? E, finalmente, né, Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Nós sabemos que todos na Terra somos aflitos, né? Mesmo aqueles que vivem em condições econômicas bem tranquilas, né? Eles têm sérios problemas morais também para resolver. E aqueles que encontram a dificuldade, né,
da vida material, né? Na prova da pobreza, também, né? Passam por essa prova porque precisam aprender também com essas lições da dificuldade material. Mas todos nós, de uma forma ou outra, trazemos o nosso quinhão de miséria, né? Temos as nossas dores para se resgatar. Então, quando Jesus nos fala em bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são aqueles aflitos que não reclamam, são aqueles aflitos que não se revoltam diante das dificuldades encontradas. Esses serão consolados. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Parece até uma incoerência a pessoa sofrer e se sentir feliz. Mas por quê? Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. E aí nós devemos olhar para trás, né? E não precisamos nem ir numa encarnação anterior, né? Ou nem voltar muitos nas nossas existências pregressas, né? E vermos que durante até essa existência mesmo, quantos atos que nós cometemos que, se nós tivéssemos oportunidade de refazê-los, nós diríamos, não, agora eu já tenho um certo entendimento, não agiria da mesma forma que eu agi durante determinado momento da minha vida com determinada pessoa, né? Isso é maravilhoso, porque isso demonstra que a pessoa está progredindo, está crescendo. Mas, de certa forma, todos nós, se olharmos com bastante acuidade, né, para dentro de nós, vamos nos deparar que já praticamos muitos atos, né, e hoje já não concordamos mais com as nossas ações do passado, né? Então, já não nos revoltaríamos tanto, né? Porque então seria o pagamento da dívida que os nossos erros dos passados nos fizeram contrair. Então, cumpre sofrer resignadamente, ou seja, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, podemos ver, então, que é um investimento, né? Embora não deveríamos, né, buscar a prática do bem com objetivo, com outros objetivos, ou seja, a verdadeira caridade é fazer o bem pelo bem, né? Mas aqui, pelo que está sendo nos ensinado, né, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Quando os espíritos nos dizem isso, né, é porque existe uma maneira de nós resgatarmos as nossas faltas. E quando as resgatamos de forma paciente, né, nós nos quitamos das dívidas com a nossa consciência. Porque nós temos que estar em paz com a nossa consciência. No final desse decesso terrestre, né, nós vamos ficar diante de nós mesmos, porque nós somos conscientes. E a consciência é um juiz, né, que não dá moleza, né? A consciência nos cobra, né? Durante o dia, durante a noite, né? Quantas noites que nós perdemos do sono porque a consciência está nos cobrando, né? E aí, como é que tá? Vai deixar assim, né? Vai continuar assim, né? Então, a consciência é um juiz severo, né? Então, à medida que nós vamos aprendendo a resgatar as nossas faltas, sem lamentação, sem murmúrio, sem revolta, né, nós vamos nos preparando para as provas futuras, né, e poupando séculos de sofrimentos na vida futura. Queridos irmãos, devemos pensar muito bem, refletir muito bem acerca da resignação, né? Se nós fizermos um exemplo de resignação, vamos ver o nosso Mestre Jesus, o justo por excelência.
quantas dores e quanto padecimento, né? Quanto sofrimento na cruz ele passou, né? E será que ele reclamou? Né? Poderia ter reclamado, o sofrimento foi grande. Quando ele teve sede, deram vinagre para ele. Puxa, vinagre não mata a sede, né? Mas deram vinagre. E ele, o que fez? Olhou, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. De fato, não sabiam. Em algum momento no tempo e no espaço, eles se deram conta, né, do crime que cometeram. E Deus, que é Pai, Deus que é justo, vai sempre nos dar a oportunidade de nós resgatarmos as nossas faltas. Que saibamos aproveitar, então, esta oportunidade, né? Espiando as nossas faltas, espiando com X, não com S, e espiar com S é procurar olhar no buraco da fechadura, mas sim espiar, resgatar as nossas faltas, né? Nos purificarmos para uma vida futura mais feliz. E assim, queridos irmãos, encerramos, né, com votos de luz e paz a todos, agradecendo pela oportunidade de trabalho que nos foi facultada nesta noite. E assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, nosso irmão Sérgio. Né, estamos os dois na tela agora, né? Eu acho que o irmão Sérgio está visualizando ainda a tela da apresentação, não é? Sim, estou tentando. E nós... sair. Isso. Ótimo. Então nós convidamos a todos que acompanharam essas reflexões profundas, né, do nosso irmão. Todos nós precisamos de resignação. E não pensem que nós que estamos aqui, né, falando, também não precisamos dessas lições do Evangelho. A gente precisa muito, sim. Né? E nós só temos a agradecer ao nosso irmão Sérgio, então, por essas reflexões que nos fortalecem muito, porque o Evangelho é fortalecedor. Então, convido os irmãos, neste momento, a fazermos a nossa prece, fecharmos os olhos. Quem sabe imaginar a figura do Mestre Jesus à nossa frente, com as suas mãos colocadas sobre nós, como ele fazia quando os leprosos do corpo e da alma iam procurar ele dizendo: Senhor, cura-me. E ele dizia: tendes fé, então estais curado. Mas muitos daqueles que foram curados do corpo foram curados da alma, porque a alma estava doente. Então nós pedimos a Jesus neste momento: Senhor, cura as nossas almas, cura-nos, Senhor, a consciência, o espírito, que são as origens das nossas enfermidades. Como nosso irmão falou, ainda precisamos de alguns desafios evolutivos. Então pedimos a Jesus neste momento: Senhor, coloca suas mãos sobre nós, para que possamos sentir a sua presença, Mestre, termos forças para termos a resignação e a coragem para enfrentarmos a vida de cabeça erguida, acreditando mais na imortalidade da alma, Senhor, que o Senhor permitiu, que Deus permitiu sobre a terra com a vinda do Consolador, da terceira revelação, através de Kardec. Senhor, permita-nos nos fortalecer neste momento, mestre amigo. Então, irmãos, vamos visualizar o Cristo à nossa frente. Estamos recebendo energias, fluidos que descem do alto, como flocos de luz, como uma queda d'água muito límpida, que nos banha a mente, nos banha o coração, nos banha a alma, descendo pelo nosso corpo material e espiritual. Estamos banhados na grande luz de Deus. E pedimos, Senhor, por todos os nossos familiares que temos certeza que estão recebendo também
Vamos talvez mentalizar alguém amado e querido, mas mentalizar essa pessoa que está enferma, rodeada de luz, mergulhada neste sol, ou recebendo o abraço do Mestre Jesus por breves instantes. Quem sabe o Cristo adentrando nossa casa, nosso lar, espalhando luz ali, iluminando os ambientes. Obrigado, Mestre Jesus, por esta palavra, por esse ensinamento de resignação do Evangelho. Obrigado por esses momentos, Jesus. Entregamos nossas vidas em Suas mãos, Senhor. As vidas da humanidade, dos nossos irmãos da terra, para que haja paz, harmonia, perdão das ofensas, resignação. Muito obrigado, Jesus. Que os mentores amigos possam permanecer conosco durante esta noite, nos nossos sonhos, Senhor, nos dando energias revitalizantes para acordarmos amanhã, cheios de força, de fé e de coragem e de resignação. Muito obrigado, Pai querido, que assim seja. Sim seja. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, os irmãos aí da Alvorada, do GEAC, Simão Pedro, Mensageiro da Luz, que eu conheço, né? E devem ter mais outras casas, mas sintam-se abraçados. E muito obrigado pela essa oportunidade. Os demais irmãos das demais casas de Alvorada, que eu não conheço todas. Mas agora todos lhe conhecem, não é? Então, Alvorada que agradece. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado e o nosso abraço. Então tá, um abraço fraterno a todos. Tchau, tchau. Boa semana para todos.